Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos introduzir um novo conceito que é a resistência elétrica. É uma nova grandeza muito usada aí em eletrônica. O que é resistência elétrica? Resistência elétrica é a oposição que um corpo oferece à passagem da corrente elétrica. Quando uma corrente elétrica circula por um material condutor, ela não faz isso de forma totalmente livre. E essa oposição que esse material oferece à passagem da corrente elétrica é conhecido como resistência elétrica. A resistência elétrica ela é diretamente influenciada por algumas propriedades do material condutor. Por exemplo, imagine um fio. Imagine que esse fio condutor está a uma mesma temperatura e tem um material que não varia. Ou seja, imagine um fio de cobre a uma temperatura constante. Nós podemos dizer que quanto maior for o comprimento desse fio, maior será a sua resistência elétrica, mantendo-se, claro, a sua seção transversal constante. Por outro lado, quanto maior for a sua área, ou seja, a sua seção transversal, o que nós poderíamos dizer de uma maneira prática que seria a sua espessura, quanto maior for essa espessura, menor será a resistência elétrica oferecida por esse fio, considerando-se para comparação um condutor de um mesmo tamanho, de um mesmo material e a temperatura constante. Dito de uma maneira simples, quanto maior for o fio em comprimento, maior será a resistência entre as suas pontas. Quanto maior a sua espessura, ou seja, mais grosso, entre aspas, for esse condutor, menor será a sua resistência elétrica entre as suas pontas. Isso considerando material e temperatura constantes. A resistência elétrica também é medida com a sua grandeza apropriada. E ela é medida em ohms. Ohms pode ser expresso na literatura e nos materiais técnicos pela letra grega maiúscula ômega. Também vai ser comum nós encontrarmos em documentos e em inscrição em componentes, ao invés da letra grega ômega, nós vamos encontrar a letra R para se referir a ohms. A unidade ohms em homenagem a Georg Simon Ohm, que foi um físico e matemático alemão que trabalhou nesse campo da resistência elétrica e desenvolveu aquilo que nós conhecemos como a lei de Ohm. Na prática, na eletrônica, a resistência elétrica é muito usada. Na prática, na eletrônica, nós usamos essa propriedade da resistência elétrica através de componentes conhecidos como resistores. Aqui nós temos alguns exemplos. Um resistor de maior potência, construído em fio, também um resistor em fio, numa construção física um pouco diferente, um terceiro resistor feito em fio. Aqui nós temos um resistor de carbono e aqui um resistor de precisão, provavelmente em filme metálico. Os resistores são construídos com diferentes materiais. Nós vamos mostrar aqui alguns exemplos. Vamos ver aqui então alguns exemplos de construção de resistores. Por exemplo, nós temos aqui um resistor de fio, conforme nós podemos ver, como o próprio nome sugere, ele é construído com um fio de níquel cromo. Esse fio de níquel cromo ele é enrolado aqui em um corpo cerâmico. Vamos dar uma olhada melhor aqui. A gente vê ali um fio de níquel cromo enrolado em um corpo cerâmico para construir esse tipo de resistor. Nesse caso aqui nós vemos bem as propriedades que nós falamos dos materiais que oferecem resistência, porque um resistor de fio, quando ele tem o seu valor ôhmico maior, ele tem muito mais espiras de um fio de níquel cromo mais fino, confirmando aquilo que nós dissemos.
Quanto mais fino é o condutor, maior a sua resistência, e quanto maior o seu comprimento, também maior a sua resistência. Resistores de fio de baixo valor ôhmico já usam fio de níquel cromo muito mais espesso e com menos voltas. Por exemplo, nós temos o exemplo desse resistor aqui, que nós podemos ver aqui, olha, que ele tem poucas voltas de fio de níquel cromo. E um fio, se nós descascarmos aqui, muito mais espesso, porque o valor ôhmico dele é bastante baixo, conforme nós podemos ver aqui. Um outro exemplo de construção é esse resistor que usa um material escuro. Esse é um filme de carbono, então é um resistor que nós chamamos de resistor de carbono. Um terceiro exemplo de construção é esse resistor que usa um filme metálico. Você pode ver pelo brilho que, diferente do anterior, ele é um resistor construído a partir de um filme metálico. Resistores como componentes são muito úteis na eletrônica porque eles têm o seu valor ôhmico conhecido, além de outras propriedades que nós podemos encontrar nos datasheets. Você já viu uma breve introdução aos datasheets em nosso vídeo anterior e pode usar os datasheets para inclusive saber qual é realmente o material que o resistor que você tem, com qual material ele foi realmente construído, a sua capacidade de dissipar potência dada em watts, que é uma outra grandeza que ainda nós vamos falar no futuro. Como que nós sabemos qual é o valor de um resistor? Às vezes esse valor ele vem diretamente escrito no corpo do componente. Olha esse caso aqui. Esse é um resistor de 10R ou 10 ohms, conforme nós mencionamos. Às vezes a letra R ela é usada para substituir ou no lugar do símbolo da letra ômega. Então esse é um resistor de 10 ohms, 20 watts. Um outro exemplo é o que nós temos aqui, esse resistor que nós já mostramos. Aqui está escrito R47, 5 watts, 10%. Esse R47 é o valor ôhmico, 5 watts é a sua potência e os 10% a tolerância no valor. O que quer dizer esse R47? O R não é símbolo de ohms? Então, quando nós encontramos R47, quer dizer 0 ohms, 47. Ou seja, esse resistor ele tem o valor de 470 miliohms. É um resistor feito em fio, 5 watts de potência, 10% de tolerância. O que quer dizer esses 10%? Isso quer dizer que o valor que eu encontro escrito aqui pode ter uma variação para essa peça de 10% para mais ou 10% para menos desse valor nominal, e a peça é considerada boa, é considerada dentro das suas características, uma vez que o componente é previsto aqui ter 10% de tolerância no seu valor. Mas há um caso diferente. Às vezes nós encontramos resistores que não têm um número escrito. Eles têm esse tipo de código. Esse é conhecido também como código de cores, o código de cores para resistores. Como é que nós lemos esse código de cores? Como que nós descobrimos o que ele significa? Então, para isso foi criado o código de cores na eletrônica para resistores e para outros componentes também. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre como ler o código de cores para resistores.